Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando o Papo Literário, sua revista eletrônica voltada para a literatura. Veja o que trazemos neste primeiro programa do mês de outubro. Vamos saber como foi a 92ª edição da Feira do Livro de Lisboa. Nossa entrevista especial é com o escritor e professor Batista de Lima. Tem também o livro Ao Pé da Letra, Literatura no Balaio das Artes, publicado pela editora da UES. E ainda uma visita à Biblioteca de Oslo e o livro que marca os 50 anos do cantor e sanfoneiro Valdones. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Maiores e tradicionais eventos literários da Europa, a Feira do Livro de Lisboa movimentou durante 17 dias a capital portuguesa. O Brasil esteve representado no estande da Rede Sem Fronteiras. O Papo Literário também esteve presente como parceiro e mostra agora uma reportagem sobre a feira com a presidente da Rede Sem Fronteiras, de Andréia Portugal. Olá, eu sou de Andréia Valverde Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras. Eu estou aqui na 92ª Feira do Livro de Lisboa, no pavilhão D92 da Rede Sem Fronteiras, onde nós apresentamos esse ano 95 autores lusófonos. Entre eles, a autora Mônica Silveira, que apresentou a obra O Peito, a Flora e A Estranha. E eu queria agradecer muitíssimo a Mônica, não só pela sua participação como autora, mas também pela grande parceria, porque ela palestrou aqui dentro da nossa programação cultural. Nós tivemos uma programação cultural onde aconteceram palestras, debates, muita informação bacana. Meu nome é Rosa Virgínia, sou de Fortaleza, Ceará. Sou uma pessoa simples que criou uma história, O País das Lírias, que nos fala sobre um professor de música chamado João. Fico feliz por ter sido contemplada no 4º lugar. Gratidão a todos e paz ao mundo. Tivemos 3 autores lusófonos sendo homenageados. Carlos Cardoso, de São Tomé e Príncipe. Nasci num pequeno grão no meio da imensidão do Oceano Atlântico. Entre a multidão, passei despercebido para abaixo do nível da água do Mar Morar. Marta Santos, da Angola, e o André Mendes, o lagartixa, de Guiné-Bissau. Quando o poeta fala, o mundo ouve e a humanidade cala. Assim que ela ouve, ao som desta maravilhosa família. Tivemos também um convidado especial, James Maxill, que aqui esteve também fazendo conferências, sessões de autógrafo. Foi uma feira maravilhosa, foram 18 dias, do dia
25 de agosto ao dia 11 de setembro, onde tivemos inúmeras intervenções culturais e muitas coisas aconteceram também graças a esses parceiros. Então, eu estou dando uma passadinha aqui para deixar um abraço para a Mônica, que faz esse programa Papo Literário na TV Ceará. Nosso muito obrigada, Mônica, pela sua parceria e parabenizando você por esse programa que tanto faz também pela divulgação da cultura lusófona, não só brasileira. Muito obrigada! A editora UES lançou um livro de crônicas e contos multiplataforma. A publicação é resultado de atividades de iniciação artística e de extensão desenvolvidas pela universidade. O livro reúne 22 textos literários, ilustrações com base em bordados e desenhos aquarela. A obra tem crônicas e contos com destaque para produções cearenses. O livro nasceu durante a pandemia. A ideia inicial era recolher peças literárias de autores. Todo o material foi transformado em vídeo com a participação de músicos, atores, tradutores e artistas plásticos. A novidade desta publicação é que você tem a possibilidade de escolher entre ler e assistir cada episódio. Para isso, basta acessar o QR Code. Você entra na história, né? Você pode usufruí-la tanto pela a arte plástica, que está muito expressiva nesse livro, ela permite você viajar, inventar história, criar ideia, fazer a pré-leitura. E em seguida tem o texto literário. E logo em seguida do texto literário, nós pedimos que as pessoas de outras linguagens, o musicista, a bordadeira, o desenhista, a atriz, o ator, escrevessem sobre sua experiência, como é ler um texto literário e expressá-lo a partir de outra linguagem, né? Do teatro, da música. O fato de que a UES é uma das grandes, vamos dizer, fornecedoras, formadoras de professores para a educação básica, nos levou até esse desejo de criar uma linha, tanto para a formação de leitores, como para o acesso à difusão científica. Então, esse livro, que tem uma extrema qualidade literária e multilinguagens, com várias imagens e tudo mais, é um primeiro passo para a gente entrar nessa seara de levar livros que possam dialogar com os jovens, com as crianças também. O reitor da universidade destacou a importância desta obra. Primeiro, a comemoração dos 35 anos da nossa editora, isso mostra uma trajetória de consolidação como uma editora universitária, se posicionando bem nesse mercado, que é um mercado público, mas é um mercado nacional. Nesse mesmo momento, apresentando, lançando um livro inovador. É um livro que apresenta um novo método, efetivamente, de construção literária e oferece, né, no caso aqui, para a juventude, uma forma moderna, inovadora de dialogar com a leitura. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o professor e escritor Batista de Lima, que acaba de lançar o livro de crônicas Uma Casa Toda Mãe. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial do professor e escritor Batista de Lima, membro da Academia Cearense de Letras. Ele acaba de lançar o livro de crônicas Uma Casa Toda Mãe. O autor fala agora sobre a obra com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Soraya, olha que honra receber aqui no Papo Literário o professor
escritor, membro da Academia Cearense de Letras, Batista de Lima, que está lançando Uma Casa Toda Mãe, o primeiro de crônicas, o 16º livro. Esse meu livro é meu primeiro livro de crônicas, e eu escolhi esse tema, a casa, é uma casa bachelardiana, né? Aquela casa poética, não é? Aquela casa que você tem o repouso, a casa que você tem o sonho, aquela casa que ela é muito mais importante nos subterrâneos dela, na subjetividade, e no que está acima do telhado. Então, isso é que vale na casa, né? E outra coisa, é uma casa onde você deixou o cordão umbilical enterrado. E muitas vezes eu vou lá, encontro o cordão umbilical e enterro de novo para poder ficar procurando, né? Porque a gente tem que ter um retorno à casa paterna. E essa é a casa paterna minha. Meu pai, ao se casar em 1948 com minha mãe, ele construiu essa casa com ela. E ainda hoje nós habitamos, meus irmãos, e a gente, algo como se fosse assim uma pele. A casa é a terceira pele da pessoa. Nós temos a epiderme, temos essa roupa, que é a segunda pele, e o teto, a casa, é a terceira. E aí eu trabalho com isso. E toda essa afetividade faz desse livro o seu livro. Você disse que é o livro... Esse é o meu livro, tanto que eu, quando recebi da Expressão Gráfica, foi até uma promoção da Unifor que editou esse livro, né, que financiou. Eu passei 44 anos na Unifor como professor, né, e a Unifor financiou. Mas quando eu recebi esse livro, foi o único livro meu, dos 16 que eu já publiquei, que eu peguei e fui ler, e li de capa a capa. E eu gostei desse livro. Agora, tem um detalhe. Eu descobri que uma maneira de ler esse livro é você abrir no meio do livro e ficar lendo uma crônica para frente e uma para trás. Porque quando você termina de ler, você está começando. Uma boa estratégia. E a melhor parte desse livro é exatamente a metade, é o miolo. Quando eu saio um pouco da casa e entro no sonho, entre outros assuntos relativos à casa, mas não à casa em si. E eles estão no meio do livro, né? Por exemplo, a ambientação, o sertão, aquilo, a culinária, por exemplo, a culinária da casa sertaneja, ela é impressionante, né? Ela é sinestésica. Você entra na casa abandonada, e você então se lembra dos quitutes, né? Daquela balaçada na Semana Santa. O aroma. Sim, aí você começa a salivar. Acontece isso comigo. Está lá o fogão apagado, o fogão que era a lenha, né? Depois virou a gás, e eu observo ali quantas canjicas, pamonhas, pão de arroz foram feitos, quantos quitutes, o bacalhau que era feito ali. E aí eu começo então a imaginar aquilo, e a sinestesia faz com que eu fique salivando, porque eu estou retornando. Então esse livro é um livro sobre a casa do retorno. É uma busca desse cordão umbilical. E como é que foi feito esse livro? As crônicas foram saindo assim, uma a uma, ou são crônicas que já vêm sendo armazenadas? Olha, eu fui convidado pelo Dudu, do Diário do Nordeste, e eu passei 12 anos escrevendo crônicas e ensaios e resenhas para o Diário do Nordeste. Então, muitas crônicas que estão aí, elas foram publicadas no diário. Eu apenas fiz o quê? Eu temperei, né? Peguei a crônica, que era uma crônica jornalística, e transformei numa crônica literária. Eu acrescentei metáforas, porque a literatura ela trabalha com a metáfora. A literatura é um exercício de linguagem. O jornalismo é mais independente. E tem um ditado que ele diz o seguinte, que a crônica ela é o jornalismo da literatura, mas é a literatura do jornalismo. Olha que trocadilho, né? Então o que eu fiz? Eu transformei a literatura do jornalismo numa literatura mesmo literária. Aí eu incrementei temperos, como você tempera uma comida em casa, né? E transformei em crônicas literárias. E como poeta, com vários livros de poesia, deve ter muita poesia nessas crônicas. Olha, o Juarez Leitão é quem vai apresentar esse livro amanhã, né? E o Juarez me ligou e disse, rapaz, interessante porque é poético e tem até um ritmo, como se fosse assim, redondilha maior, tudo em 7 sílabas, sabe? O fato de eu gostar de poesia, ter aí 5 ou 6 livros de poesias publicados, né? Eu procurei colocar um ritmo
de redondilha maior, de 7 sílabas. Então, se você pegar, dá para alinhar e fazer versos. E o Juarez notou isso. O Juarez disse, olha, eu não ia nem ler esse livro teu direito, não. Eu ia só falar em ti, mas agora eu estou lendo o livro, estou gostando. É um livro poético, eu digo, realmente é poético, né? Pode ser uma mistura de conto com poesia, né? Tem uns aí que são contos, inclusive, né? Você sabe, por exemplo, Drummond. Você pega Drummond, vai ler o Drummond, um livro de crônica dele. E de repente você diz, mas isso aqui não é crônica, isso é um conto. Então o limite entre a crônica e o conto, ele é muito sutil. Até hoje é sutil. Então os grandes cronistas, Fernando Sabino, né, o Paulo Mendes Campos, o próprio Drummond, você não sabe se ele fez realmente uma crônica ou se ele fez um conto. Porque de repente a crônica vai passando o tempo, mesmo ela retratando um passado, se tornando histórica, ela se transforma às vezes num conto. E isso é interessante. Então aí tem umas crônicas que são histórias. E eu podia até chamar de conto, né? Histórias reais. Histórias reais e histórias fictícias também, né? Porque o importante é que eu falo aí numa crônica, eu digo que tem muita mentira também, né? Mas são mentiras que foram tão contadas pelas pessoas que ficaram verdades. Por exemplo, meu pai inventava assim umas histórias absurdas, aí repetia, de repente hoje eu tenho certeza que são verdadeiras, mas que não foram verdadeiras. É a repetição da narrativa, mesmo sendo fictícia, você diz, existiu. O Dom Quixote para mim é uma realidade. Grande Sertão Veredas é uma realidade. Porque de tanto contar, de tanta gente ler, de tanto repetir, não é mais ficção. Vira uma realidade. Maravilha. Professor Batista de Lima, e quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Eu vou ainda pensar como é que eu vou lá em minha casa, deixar para minha filha. Eu tenho uma filha que é arquiteta e é muitas amizades, né? A pessoa procurar lá em casa para comprar ou para levar de graça. O problema meu não é a questão financeira de vender o livro. Eu acho que a questão é a leitura. Se eu souber que alguém realmente... Eu tenho pessoas que me leem. Eu tenho uma faixa de uma meia dúzia de leitor, garantido, né? Eles vão receber o livro, porque eu sei que eles vão ler. Então o pagamento de um livro é a leitura. Mas pode me procurar que a gente negocia. Poeta Batista de Lima, parabéns por esse livro lindo, que eu vou ler com certeza. E muito obrigada por sua presença aqui no Papo Literário. Obrigado. Bacana, hein? A seguir, vamos visitar uma biblioteca na Noruega com o artista plástico Francisco Ivo. E tem o lançamento do livro que marca os 50 anos do cantor e sanfoneiro Valdones. É logo após o intervalo. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário. Em setembro, o cantor, compositor, sanfoneiro cearense e agora escritor Valdones completou 50 primaveras. Para celebrar a data, o sanfoneiro aviador lançou seu primeiro livro, Voos por Todos os Cantos. O som da sanfona de Valdones é inconfundível. No ar, eu sou assim. E agora está eternizado em seu primeiro livro, Voos por Todos os Cantos. A publicação é um recorte da vida do cantor, compositor e sanfoneiro Valdones, que se lançou na escrita e, em comemoração ao seu aniversário de 50 anos, apresenta aos fãs e admiradores de seu trabalho esta obra literária. Ele é um livro que tem a minha história toda, de música, de aviação, de saltos de paraquedas. Uma doce luz na minha vida é um dos capítulos, que é Santa Dulce dos Pobres, quando eu fui escolhido para ser embaixador e intérprete oficial, quando fui tocar no Vaticano, no ato da sua canonização. Tem passagens muito interessantes que as pessoas acho que vão gostar de saber, né? O encontro com o rei Roberto Carlos, por exemplo. Obstáculos vencidos e os não vencidos, que serviram de grande lição e ensinamento. A vida proporciona muito isso a gente. Tá tudo nesse livro.
No livro, leitores e leitoras encontram QR Codes que direcionam para o canal do YouTube de Valdones. É que o sanfoneiro teve a ideia de compartilhar também suas músicas de grande sucesso nas páginas do livro. Ele tem uns QR Codes que as pessoas vão poder acessar e endereça direto para o YouTube, fazendo o link com o que você está lendo. Pensa que foi fácil selecionar o conteúdo a ser inserido no livro? De jeito nenhum. Afinal de contas, 50 anos não são 50 dias. E quando o assunto é Valdones, tem muita história para contar. Foi difícil porque tem muitas histórias, tem muitos amigos e passagens que se eu fosse narrar tudo aí, minha amiga, seria maior do que a Bíblia. Mas assim, eu quis deixar um livro gostoso de ver. E um livro de fácil leitura, né? É um livro bem ilustrativo também. Tem muitas fotos da família, da minha vida mais pessoal, assim, né? Foi difícil nesse sentido, né? De ter que filtrar ali e colocar realmente o suprassumo do negócio. Gostou do livro? Saiba agora onde e como adquirir Voos por Todos os Cantos. Sugiro que você vá no meu Instagram, Valdones, Valdones assim, ó, com W e Y, tá? E lá tem todas as instruções de como você adquirir o livro, na livraria Leitura também, né? E nas outras livrarias da cidade. E vamos ficando por aqui ao som da sanfona do Garoto Atrevido, como assim era chamado Valdones por Dominguinhos. Brilho do farol, além do mais, amar no fim, simplesmente sol, rock do bom, ou quem sabe jazz, som sobre som, bem mais, bem mais. Receba os nossos parabéns, Valdones. Que tal fazer um passeio pela Biblioteca de Oslo, na Noruega? O artista plástico Francisco Ivo foi até lá e mostra pra gente agora esse local de leitura, pesquisa e lazer. Estamos aqui bem na porta central da biblioteca aqui de Oslo e eu gostaria de convidar todos para conhecer. Vamos lá então. Estamos agora na parte interna da Biblioteca Municipal de Oslo. Ela foi iniciada em 1785. Ela é de doação de um minerador da região e a partir de então começou a formar essa biblioteca do município de Oslo. Vocês podem dar uma olhada em toda a estrutura de entrada. Estamos no primeiro andar da biblioteca de Oslo. A biblioteca tem espaços interativos também, locais para criança. As mães costumam trazer seus carrinhos de bebê para cá com seus filhos. E aqui existe todo um espaço de, vamos dizer assim, de lazer, onde você já começa muito novo, já tendo acesso aos livros, com um acesso extremamente fácil. A Biblioteca de Oslo é formada por aproximadamente 1.300.000 livros. Esses livros estão dispostos nos 5 andares e mais um subsolo, diversos assuntos, desde a literatura, arquitetura, história, a história das artes, toda uma gama de conhecimento nesse espaço maravilhoso aqui no centro de Oslo. Os acessos podem ser por elevadores e também escada rolante. Então vamos chegando até lá. Estamos em mais um nível desse prédio da biblioteca, chamado Teichmann, aqui da cidade de Oslo. E esse espaço que nós estamos agora, ele é muito completo em termos de livros de arquitetura, livros de história da arte, livros sobre diversas linguagens artísticas, fotografias. Ricardo mora aqui em Oslo, trabalha, depois de ter estudado aqui, ter feito seu doutorado. Por favor, Ricardo, o que você acha da Biblioteca de Oslo? E nos diga alguma coisa.
A biblioteca é muito boa, é muito prática, é bem no centro da cidade. O edifício é lindo, é uma obra de arte arquitetônica. É muito bom para a gente que está aprendendo norueguês, poder pegar livros de todas as fases, tipo livros infanto-juvenis, histórias em quadrinhos, romances e tudo mais, em norueguês e também em inglês. Tem um grande acervo em inglês. Eu gostaria de ouvir também um pouco a Fabiana, que está aqui que tá ao nosso lado, e que pela primeira vez também está vindo aqui na Biblioteca de Oslo. Por favor, Fabiana, diga o que você tá achando dessa biblioteca. Acho uma biblioteca muito interessante, ela é bem nova, é um prédio novo e bem espaçosa, bem iluminada, bem clara, tem a luz também do sol, então é bem interessante ver as pessoas que estão não só trabalhando, lendo, elas estão estudando, trabalhando também, então tem um clima bem interessante como centro para você se conectar, estudar. Ela é bem colorida, ela tem uma parte artística muito forte, ela é bem bonita, tem um acervo muito grande, tem uma seção de música com partituras, tem história da música, teve um livro com hinos, um lugar bem completo, acho que atende a muitas pessoas, então achei muito interessante. Obrigado, Fabiana. Aqui a gente encerra esse nosso passeio aqui pela Biblioteca de Oslo e deixando o convite para vocês e para pensarem sobre os nossos espaços e como nós gostaríamos que eles fossem ocupados em cada cidade desse nosso Brasil. Um grande abraço e até a próxima. E chegou a hora do nosso espaço de poesia. Nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de Sempre Haverá Esperança, do poeta Braulio Bessa. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto o nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!